Graça e paz a todos os presentes e aqueles que vão assistir essa ministração pelas redes sociais. O tema de hoje é: o que contém na Bíblia? Na Bíblia contém a criação do universo. A Bíblia contém a criação das plantas, da natureza, onde tem os animais, tanto as aves quanto os terrestres, répteis, peixes, e tem também a criação do ser humano. O que contém na Bíblia? Bom, a Bíblia, ela tem algo interessante, que hoje, nessa mania que alguns têm de fazer divisão de tudo, branco, preto, amarelo, direita, esquerda, centro, o que mais que se divide? Pobre, rico, Jesus não. Jesus dividiu o assunto da humanidade em dois apenas. Ele dividiu primeiro judeu e não judeu. E é importante saber a história do povo judeu. A história de Israel é muito bom saber a história de Israel. Nós amamos Israel e abençoamos Israel e abençoamos Jerusalém em nome de Jesus. Também Jesus divide o povo entre agora, no nosso tempo, no período da graça, em dois povos: salvos e não salvos. Jesus também fala sobre a entrada nos céus, ou no dia do julgamento, melhor dizendo. Ele fala de um povo à direita e um povo à esquerda. Jesus fala também, normalmente ele diz, sempre dois: os que o amam e os que não amam. Finalmente, na Bíblia está escrito que Jesus divide a humanidade em dois povos: os que creem e os que não creem. Isso está na Bíblia. Eu li uma vez uma expressão assim: a Bíblia está cheia de mentiras e de engano. E logo embaixo está a verdade. A Bíblia está cheia de mentiras reveladas que os homens fazem e que o diabo faz. A Bíblia está cheia de engano, ou seja, a Bíblia revela os enganos de Satanás para a humanidade e o engano da mente humana, se deixando levar pelas ideias e influências satânicas, pela cobiça, pelo egoísmo, pelo ódio. A Bíblia é o livro mais combatido de todos os tempos, mas é o livro mais vendido de todos os tempos. Reis e poderosos comemoraram a extinção da Bíblia, e ela continua aqui, e esse já se foi. Separei alguns versículos para falar sobre o que tem na Bíblia. Na Bíblia tem a queda do homem. O homem foi feito em amor para adorar ao Criador, para obedecer a Deus, viver em paz eternamente. Mas, lá em Gênesis 3:16, é relatada a queda do homem. E a mulher diz: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra, causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e carnes também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Pela desobediência de um só homem entrou a morte no mundo. E todas as consequências do pecado de Adão sobreveio então para a humanidade. Isso está na Bíblia. Está na Bíblia também a consequência desta queda, como o homem se tornou mal diante de Deus. Está também em Gênesis 6:5-7. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito um homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Quando nós vemos essa descrição do homem,
Parece que está falando dos dias de hoje, não é verdade? Parece que estamos falando da humanidade hoje. E é assim mesmo. O homem está nesse pé. Por quê? Porque a natureza do homem, o homem, ele está desligado do seu Criador por causa do pecado de Adão. Isso está na Bíblia. E desligado da fonte de pureza, da fonte de honestidade, da fonte de amor. O homem só pode dar o que está dando, né? Sua natureza é má e só pensa em fazer o mal continuamente. Isso aqui aconteceu antes do dilúvio, mas vai acontecer alguma coisa também na terra. Isso também está na Bíblia. Vamos lá. Também na Bíblia tem o próprio Deus que promete perdoar esse pecado. Deus prometeu que ia perdoar esse pecado da humanidade, o pecado de Adão. Ele disse que vai perdoar. Vamos ver aonde? Está lá em Isaías 43, 25. Deus disse: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Deus resolveu perdoar porque Ele nos ama. Está na Bíblia também. Deus cumpriu a sua promessa. Que promessa? A promessa de perdoar os pecados. Aí em Isaías também 9, 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor nos exércitos para eles. Deus prometeu então que Ele enviaria o seu filho. Filho todo mundo entende o que é filho, não é verdade? Por isso o Senhor se expressa: mandarei o meu filho. Deus existe, está desde Gênesis, também está lá em Gênesis. Deus existe em 3 pessoas. A Bíblia diz em Gênesis: e Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. 3 pessoas, um só Deus. Então, uma dessas pessoas, que é o próprio Deus, para que nós pudéssemos entender, Deus chama ele ele se chama de filho. E nasceu como um menino, sendo 100% Deus, ele nasceu 100% humano, para que ele, sobre ele, toda a transgressão humana. Qual é essa transgressão? Primeiro a transgressão de Adão, e depois todas as demais transgressões que tiveram dessa transgressão caísse sobre o próprio Deus. Porque ele disse na Isaías que ele apagaria o pecado da humanidade. Eu não sei se você não é desse tempo, mas quando eu era criança, minha mãe fazia compra nos armazéns. E ela não tinha dinheiro para pagar, né? Você sabe hoje, você vai no mercado toda semana. E no armazém você não tinha dinheiro. Meu pai recebia uma vez por mês. Então minha mãe tinha uma caderneta, um caderno, onde você chegava lá e você ia comprar o que? Um litro de leite, óleo, e ele marcava na caderneta. No meu caso, ele marcava a lápis. Ele marcava a lápis. Só que a caderneta, olha a confiança, marcava a lápis. Claro que em alguns casos ele tinha uma cópia também, mas ele marcava, não sei por que era lápis. Quando chegava no fim do mês, aquele homem perdoava a nossa dívida. Como que ele perdoava? Ele recebia o pagamento. Quando havia o pagamento, ele apagava todas aquelas contas lá e passava em um risco. Mais ou menos isso aconteceu quando Jesus tomou o preço do nosso pecado. As nossas transgressões foram apagadas e aonde estava escrito foi riscado. Ninguém mais pode nos acusar. Aliás, está escrito isso: nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muito bem. Então, é bom ter nossa dívida paga.
Principalmente quando a gente não tem condições de pagar. Deus mostrou para Moisés que para pagar o preço do pecado durante o ano, teria que haver um derramamento de sangue inocente. Onde vou arrumar sangue inocente no tempo de Moisés? Os animaizinhos. Animal é inocente. É inocente. Então por isso que sacrificava um ovelhinho. E esse sangue da ovelha não pode pagar pecados. Não pode. A Bíblia diz que não pode. Mas era um símbolo do que havia de vir. Tanto que todo o povo de Israel tinha que fazer sacrifício de novo no ano seguinte. Pastor, mas se tem que fazer, não conta uma que não paga. Não, não sei o que estou falando. A Bíblia diz que sangue de bodes e ovelhas não pode pagar pecado. Mas era um símbolo. Porque Jesus veio para pagar com o seu próprio sangue. Porque Jesus sim é inocente. Morreu como pecador, mas ele era inocente. Tudo bem? Então por isso que Jesus precisou vir. Não tinha ninguém para morrer pela humanidade. Então o próprio Deus veio como filho. Filho por quê? Porque ele nasceu de uma mulher. Por isso que ele é filho. Mas ele é o próprio Deus. Mas não usou sua autoridade aqui de Deus. Mas ele é Deus. Jesus é Deus. Nós vamos ver uma coisa interessante. Ele vai provar sua humanidade aqui para nós. Mas muitos não entendem isso. Está na Bíblia também que Jesus veio para salvar a humanidade. Ele declarou isso. Mas como o Gabriel falou aqui, as pessoas ouviam, mas não escutavam. Ou escutavam, mas não ouviam, não davam ouvidos. Mas Jesus disse assim, João 2,47. Se alguém ouve minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo. Jesus não julgava. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Salvar do quê? Morte eterna. Esses dias nós falamos, até comentei com a Márcia sobre Matusalém. Qual é a característica de Matusalém na Bíblia? O homem que viveu mais tempo na Terra. Foi quase 1000 anos. Aí as pessoas perguntam, será que isso é literal? Por que está escrito na Bíblia que alguns viviam 400, 500, 600, 700, Matusalém 960, se não me engano? Por que está escrito na Bíblia? Isso pode ser mentira. Para nós, a gente vive no máximo 90 e poucos anos aí, tudo isso com muita sabedoria. Não é? Porque qual a diferença que faz para nós? É para mostrar, né, que o homem, depois da queda, vai passando um tempo, né? O homem, próximo de Deus, vivia bastante tempo, porque Deus é eterno, mas está desligado, ó. Mas ele está novinho ali, vamos dizer. Então continua vivendo bastante. Vai passando o tempo, vai se distanciando, temporalmente falando, vai se distanciando, e cada vez o homem vive menos. Cada pessoa com um limite. 120, se não me engano. 120. Então, é por isso que nós cremos que verdadeiramente aquelas pessoas viveram quase 1000 anos. E ainda estavam, em termos de tempo falando, próximo do seu Criador. E foi quebrado, foi desligado da fonte da vida. Então, para o homem novamente ter a vida eterna, agora não mais a vida aqui, mas a vida eterna, corpo, alma e espírito, e o novo corpo, o que precisa? Precisa ser religado novamente. Mas para o homem ser religado com Deus novamente, que aonde se rompeu essa ligação foi lá no Éden, precisa pagar o preço, precisa passar borracha nos pecados. Jesus fez isso, pagou o preço. Ele nos comprou. Nós somos de Jesus. Nós somos dele. Tá bom? Então vamos lá. Quem mais tem na Bíblia? Na Bíblia tem: quem não crê em Jesus está condenado à morte eterna. Porque está desligado de Deus. Onde está escrito isso? Está lá em João 3,18. Quem crê nele não é condenado. Quem crê não é condenado, você está ligado. Mas quem não crê já está condenado. Preste bem atenção nesse versículo, porque a Bíblia não fala que Deus vai condenar. Deus não condena ninguém. A pessoa já está condenada porque está atrelada ao pecado em dias da. Então ela já está condenada. Por que ele está continuando condenado?
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Bom, a Bíblia também diz, está na Bíblia, ela diz que o primeiro Filho de Deus foi Jesus. Aliás, aqui nesse texto fala que o único Filho de Deus é Jesus. Ora, se Deus aqui, nesse tempo, só tinha um filho, então ninguém mais pode entrar no reino dos céus, na parte humana. Ninguém pode entrar mais. Só tem um filho. Porque só os filhos podem entrar no reino dos céus, os filhos de Deus. Se só tem um, e agora? Mas graças a Deus, que o período da lei terminou. Até comentei com a irmã Márcia. Quando que foi que o período da lei terminou? Quando foi? Fala forte. Quando Jesus morreu e ressuscitou. Quando Jesus morreu. Muitos pensam que é quando começou o ministério de Jesus. Não. A graça começa quando Jesus morreu, porque foi quando ele pagou o preço. Quando ele derramou o seu sangue. Quando ele derramou o seu... Lembra? Todo mundo que já participou da ceia. Jesus disse: esse é o cálice do meu sangue, da nova aliança. Quando foi que aconteceu isso? Quando ele derramou o seu sangue. Quando ele derramou o seu sangue, quando ele morreu. Isso está na Bíblia. Então, quem não crê em Jesus está condenado à morte eterna. Está na Bíblia. Fique bravo comigo. Está na Bíblia também que Jesus, sendo divino, ou seja, Deus, ele também era 100% humano. Porque o preço era o pecado, o preço pelo pecado era derramar o sangue de um homem inocente. Então esse homem não podia ser sobrenatural, ele tinha que ser 100% humano para valer. Jesus precisou sentir todas as dores. Jesus precisou sentir a humilhação, o desprezo do seu povo. Ele precisou sentir. E só sendo humano para sentir. Vamos ver quando que Jesus prova a sua humanidade. Tem outros versículos, né? Tem outros versículos. Está escrito aqui. Quanto ao dia e a hora, aqui Jesus está falando ali, quando você ler Mateus 24, você vai ver as assolações que virão sobre o mundo. E fala do retorno de Jesus para buscar seus filhos. Ele fala aqui, ó, que ninguém sabe, é esse dia que ele vai falar. Ó. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Aí ele vai falar, quem é que não sabe? Ninguém. Ele fala, nem os anjos dos céus. Antes, se você tiver a oportunidade um dia de conversar com o anjo, ele fala, anjo, quando é que Jesus vai voltar? Ele vai falar, não sei. Eu não sei. Aí ele fala assim, nem o filho, quem é o filho aqui? Jesus. Nem Jesus ali naquele momento sabia quando ele ia voltar. Ele nem tinha ido ainda. Quem é que sabe? Nesse tempo. Só o Pai. Pergunta para você que vai assistir, pergunta para quem está aqui. Hoje, Jesus sabe o dia da volta dele? Por quê? Porque o Pai, o Espírito Santo, o Filho, e aí Jesus já foi glorificado. Jesus agora não está mais humano. Agora ele é 100% divino. Ele sabe tudo. E muitos cometem esse erro. Ora, nem Jesus sabe o dia que ele vai vir. Não, meu filho. Ainda pega lá no versículo. Né? As pessoas não costumam analisar o tempo que está vivendo. Hoje nós estamos na graça. Jesus já pagou o preço. Aí muitas pessoas pegam lá atrás. Mas olha o que está acontecendo aqui. Peraí, mas Jesus já pagou o preço? Nesse tempo que você está me falando? Não, aqui nesse tempo ainda não. Então você está vivendo no tempo errado. Eu estou vivendo no tempo que Jesus já pagou o preço por minha vida. Vamos falar que a Bíblia fala do juízo. Você sabia que vai ter um juízo? Hoje eu não vou nem falar o papel da igreja no juízo, tá? Mas eu vou falar que tem um juízo. Isso está escrito em João 16, 8, 11, 15. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Quando Jesus anunciou a vinda do Espírito Santo. Essa vinda, não é que o Espírito Santo saiu de um lugar e veio para cá, porque o Espírito Santo é onipresente. Ele está em todo lugar. Mas aí é quando ele passou a habitar no homem. Né? Então, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado,
da justiça e do juízo. Vai haver um juízo. Você tem pensado no juízo ultimamente? Quem tem pensado no juízo? Bom, é dificilmente, só quem teve contato com o Gabriel leu esses dias. As pessoas não querem pensar no juízo, é como se fosse é automático, uma preservação. Juízo, não? É automático, ninguém quer pensar em juízo. Mas vai ter, está na Bíblia. Vai acontecer o juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Jesus diz, da justiça, porque eu vou para o Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Ora, o diabo já está condenado, embora ele creia em Jesus Cristo. Mas ele, não é que ele criou, mas ele foi o princípio da desobediência e da rebeldia. E todos aqueles que estão nesse princípio da desobediência e da rebeldia passarão no juízo e receberão uma sentença que lhes capita, ou seja, a morte eterna. E por fim, existe um livro, na Bíblia está escrito, existe um livro onde o nome daqueles que são salvos está escrito. E agora? Onde está escrito isso? Apocalipse 20:15. Aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da Bíblia foram lançados no lago de fogo. Nesse livro, na hora da checagem, se o seu nome não estiver lá, vai ser lançado no lago de fogo. Você interpreta o que se quiser com o lago de fogo. É algo terrível. Pode não ser literal, mas a Bíblia diz que existe um lago de fogo preparado já. Me diga, você já leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia? O que você gostaria de encontrar na Bíblia, na sua vida? Escreve você. A igreja que está aqui pode perguntar. E você que vai estar assistindo, escreve nos comentários o que você gostaria de encontrar para a sua vida na Bíblia. Será que tem? Será que Jesus pensou em você? Deixa aí nos comentários para que a gente possa te responder. Espera mais um pouquinho. Gente, essa é a ministração de hoje. O que tem na Bíblia? Leia a Bíblia, ela pode mudar a sua maneira de encarar o mundo. E você pode encontrar a tua salvação na Bíblia. Fora da Bíblia, não há salvação. E os pregadores vieram da palavra de Deus. Então, a palavra é pregada, mas só há salvação se a pessoa entender e usar o livre-arbítrio para crer em Jesus e se entregar a Ele. De outra maneira, não há salvação. Minha oração é para que você ouça a palavra de Deus, ouça o Evangelho do Reino que fala sobre a salvação, creia em Jesus Cristo, se entregue a Ele e seja salvo. Isso em nome de Jesus.